Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao podcast do Traste. Toma aqui a sua Red Pill e o que você vai fazer agora, hein? Fica ao seu critério, né? Aqui a gente fala um pouco sobre a verdade, tá bom? Um pouco não, muito. Aliás, a gente só fala a verdade aqui nesse podcast, onde eu entrevisto a mim mesmo por enquanto, tá? A tendência aqui é a gente atender alguns participantes, né? Ter as pessoas aqui conversando comigo também. Eu mandei mensagem para algumas pessoas, já alguns influenciadores, mas por enquanto ainda não obtive resposta, mas vamos ficar no aguardo aí. Daqui a pouco eu entrevisto meu irmão, minha mãe, alguém aí, sei lá, um conhecido. Rapaziada, o tema de hoje é: não sinto falta da minha infância, de forma alguma. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas pelo Brasil que compartilham desse mesmo sentimento, desse mesmo pensamento e dessa mesma opinião que eu tenho. Essa mesma opinião minha. Eu definitivamente não sinto falta da minha infância, porque, cara, foi uma infância muito sofrida, foi uma infância legal também eu vivi, não foi só sofrimento, minha vida também não foi só desgraça, né? Eu tive momentos bons com o meu irmão, com a minha mãe, com os meus amigos, né? Morei em lugares legais, morei na maioria das vezes em lugares horríveis, então bora focar no ruim que dá audiência, bora focar na desgraça, né? Mas esse é o motivo que eu não sinto falta da minha infância, entendeu? Porque eu vejo o pessoal, né, romantizando muito a infância. Criança, quando eu era criança, a minha infância, que saudade da minha infância. Cara, e para muitas pessoas, não vale a pena nem recordar, entendeu? Não vale a pena a gente nem lembrar desses momentos, porque, sei lá, cara, a maioria dos dias, a maior parte do tempo da minha infância foi sofrimento atrás de sofrimento. Os momentos bons são tão poucos que eu quase não me lembro, né? Então, assim, hoje eu tenho filhos, né? Hoje eu olho para eles assim, eu vejo, eu vou fazer de tudo que estiver no meu alcance para que eles não passem nem 1% do que eu passei, mas sem mimá-los, né? Sem deixá-los à vontade demais, porque você acaba estragando, né? Você acaba estragando aquele ser humano, a personalidade dele, né? E tudo que eu passei, principalmente na minha infância, todo o sofrimento que eu passei ajudou a moldar o ser humano que eu sou hoje, né? E isso foi muito difícil para mim, porque eu enfrentei vários problemas de caráter, vários problemas com vícios, vários problemas na formação do meu caráter, onde eu consegui descobrir que a fonte disso tudo era um reflexo do que eu passei na minha infância, na minha juventude. E agora, infelizmente, eu acabei colhendo, né, muita coisa ruim com isso. Mas acho que tudo que eu passei de mal na minha infância não foi culpa minha. Afinal de contas, eu era uma criança e você não culpa uma criança por nada, por mais encapetado que a criança seja, né? Eu era uma criança, então eu não tinha noção, né? Cara, eu tinha um pouco de noção do que é certo e do que é errado, mas eu passei por muitas coisas traumatizantes na minha vida. Eu presenciei muitas coisas horríveis. Eu conheci muitas pessoas más, com maldade no coração, disposto a fazer o mal para mim, para o meu irmão, para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, por tudo que eu passei, o que eu posso dizer é isso: eu não sinto falta de forma alguma da minha infância. Deixa eu pedir like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Podcast do Traste. Estamos voltando, né? Tem vários vídeos falando, estão voltando, mas agora eu vou tentar voltar, tá? Vou tentar. Canal do Traste, toma aqui a sua Red Pill. E aí, o que você vai fazer com isso, meu amigo? Diz aí nos comentários. A Red Pill pra mim é a realidade, é a pílula vermelha, e aqui não tem nada de machosfera, tá? Tinha, mas agora eu vou focar em outra coisa, entendeu? Vou focar nas outras coisas da vida, né? Não ficar nesse foco de migtal, sabe?
eu vou focar em outros temas, como foi no começo do canal, né? Esses dias eu estava dando uma olhada nos vídeos antigos aí do canal, e o canal era um espelho do que eu estava passando, sentindo. Eu precisava colocar isso para fora. Eu estava num momento muito decisivo na minha vida, muito ruim também, mas graças a esse momento eu cheguei até onde eu estou hoje, né? Então o canal aqui me ajudou muito, cara, muito. Eu tive um primeiro contato com o Milton do Todo Dia Podcast, então eu assistia também o Saco Cheio Podcast. Aí eu conheci a Esfera Red Pill, né? Todos esses conteúdos Red Pill, Miguel e tal, o tiozão Miguel. Cara, e por um tempo me ajudou muito. E eu agradeço, né, essas pessoas, esses canais, esses conteúdos. Mas agora tá na hora de dar um passo bem mais à frente e a gente começar a abordar outros temas, como foi no começo do canal, como eu havia dito. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de mim, das minhas experiências, da minha vida, da minha vivência, e também quero trazer entrevistas. Eu quero trazer realmente o que é um podcast, né? Que é um apresentador ouvindo histórias, conversando com outras pessoas. Então eu quero muito fazer podcast online, de forma online, com outras pessoas. Se você tem alguma história bacana, se você tem alguma história legal, quer compartilhar, quer fazer parte aqui, mande uma mensagem, deixe nos comentários o seu contato, mande uma mensagem, sei lá, cara, dê seus pulos aí, entre em contato comigo aqui, que eu vou estar te respondendo, tá bom? A gente faz uma pré-seleção ali e vamos ver se você consegue então ter a sua presença aqui. Não é presencial, tá? Você não vai vir, não tem um escritório. Essa imagem que você está vendo na tela é uma imagem criada por inteligência artificial. Eu coloquei o comando ali no ChatGPT, ele fez essa imagem não foi no ChatGPT, foi no Gemini. Então ficou muito legal, adorei essa arte, cara, ficou muito bonita. Mas é um podcast virtual, a gente vai conversar de forma virtual. Você aí do teu lado aí, pelo celular, tanto faz, no microfone, o que você tiver aí de estrutura, e eu aqui, e a gente vai conversando, para ficar bem legal, né? Bem bacana. E assim eu vou tentar, né, criar mais conteúdos aqui. Eu não estou esperando um crescimento expressivo nesse canal. O canal tá na lista de Shadow Ban do YouTube, eu já disse isso. Por esse motivo eu deixei de postar aqui no canal, entendeu? Porque tem um prazo, né? O canal fica na lista de Shadow Ban por um prazo de 3 meses, eu acho. Tem muito mais de 3 meses que eu não publico vídeo aqui nesse canal. Mas eu agora, voltando com um pouquinho mais de presença, a gente consiga, né, se livrar dessa lista de Shadow Ban, cara. Porque é complicado, viu? A gente tá aí para chegar a 500 inscritos já, 2, 3 anos, cara, e não consigo. Seria muito bom se eu monetizasse esse canal também. Eu tenho outros canais monetizados. A internet para mim já é uma boa fonte de renda, quase que a principal, né? Então, se eu conseguisse monetizar esse canal, seria ótimo, seria muito bom. Bom, rapaziada, vamos voltar então ao tema, né? Eu não sinto falta da minha infância. Bom, a minha infância, uma boa parte dela eu convivi com a minha avó, que até então eu não sabia que ela era a minha avó. É uma história muito complicada, porque ela teve que fugir do meu avô, que meu avô queria contra a vida dela, contra a vida da minha mãe também, minha mãe bebezinha, menininha, né? Então eles fugiram, o meu avô foi embora, então a vida da minha avó sempre foi fugindo dele. E para estar mascarando ela, protegendo ela também de alguma forma, ela inventou, né, juntamente com a minha mãe, que não iriam contar para gente, para preservar a gente também, que ela seria a nossa avó. Então ela falava que era a nossa madrinha, minha mãe falava que era a nossa madrinha e não a nossa avó. Por esse motivo a gente chamou a vida dela, durante a vida todinha, né, chamamos ela de madrinha, que era a minha avó. Quando eu comecei a ficar rapazinho já, eu comecei a perceber e comecei a ficar mais ativo. Falei, pô, ela é a minha avó. A minha madrinha é a minha avó.
E assim, eu não quero chegar muito nela porque ela já faleceu, né? Eu presenciei ela morrendo, cara. Então faz pouco tempo, tá muito recente isso. E, cara, só que ela fez parte da minha infância, né? E de forma muito injusta, ela presenciou muita coisa errada que acontecia comigo e se omitiu, né, de estar me protegendo. Eu era uma criança, se omitiu de estar presente, me protegendo, entrando na frente para me defender, porque eu era uma criança, eu e meu irmão, e nós não tínhamos ninguém. Nós tínhamos a minha mãe que não era presente, minha mãe viajava muito, meu pai vivia em outro estado com outra família, e nós tínhamos ela. E ela via as coisas erradas acontecendo comigo e com meu irmão e não fazia absolutamente nada. Não fazia absolutamente nada. E isso é muito ruim, porque eu sentia um remorso tão grande. Consegui perdoar ela, cara. Hoje a minha visão que eu tenho dela é outra. Eu tinha muita raiva dela, eu tinha muito rancor. Porque agora, eu sendo adulto, eu fico pensando, gente, como é que uma pessoa tem coragem de olhar para uma criança? Principalmente eu que tenho meus filhos, né? Saber que aquela criança é sangue do sangue e tanta coisa ruim acontecendo com aquela criança e a pessoa não fazer nada. Então o meu sentimento de revolta com ela era muito grande. Só que eu consegui perdoar ela, porque eu presenciei ela morrendo. Eu fiz parte dos últimos dias dela, eu cuidei dela. A ajuda paliativa, eu e a minha esposa, a gente fez, sabe? Os cuidados paliativos, né? Trocar fralda e tal, cuidar, dar banho, tudo. Então, assim, foi um sofrimento tão grande que ela passou nos últimos dias de vida dela, nos últimos meses, que eu não consegui mais sentir raiva dela, não consegui sentir mais remorso. Só que eu sou de Escorpião, cara, então fica, né? Ainda fica. Mas eu consegui perdoar ela, cara. Você tá entendendo? Se eu tiver que acertar contas com ela lá do outro lado, eu vou acertar com a minha consciência, o meu coração, a minha alma totalmente limpa. Porque eu perdoo ela por ela ter errado tanto comigo e com o meu irmão. Só que isso resultou em várias coisas ruins que aconteceu na minha vida. Né? Quando eu era criança, não só com ela, com outras pessoas, a minha própria mãe, com os padrastos que a minha mãe arrumava pra gente, né? E cara, e assim, a minha família era muito desestruturada, sabe? Então a gente vivia sempre se mudando. Eu não tinha presença escolar, era de escola em escola, escola em escola, eu repetia muito de ano. Não tinha muitos amigos, sabe? Eu lembro uma vez, agora tirando do foco da minha avó, né? Essa coisa mais familiar e voltando mais pro lado social, né? Que a merda também vem da sociedade. Aliás, só vem da sociedade, né? Eu acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Eu fui estudar numa escola, nessas mudanças da minha mãe, de escola, que a gente mudava de casa, de lugar, de bairro, de cidade, de estado, né? Então, numa dessas mudanças, eu fui estudar em uma escola lá em Mauá. Uma escola que era muito longe, cara. E uma escola... eu acho que era uma escola... Eu não lembro se era estadual, mas eu não lembro nem o nome da escola. Eu sei que era uma escola horrível, uma escola feia, grande, com as paredes todas sujas, sei lá, cara, pinchado. Era uma escola horrível. E para mim, para que eu entrasse na escola, eu tinha que pagar um pedágio para uns maloqueirinhos que ficavam lá, os maloqueiros da escola também, da escola. Eu acho que eu tava na 4ª série, eu acho. Não era, acho que era acho que era 4ª série ou 5ª. Não, 5ª não, 5ª eu já... Acho que era a 3ª série. Então, eu sempre levava uma bolacha para a escola. E essa bolacha eu nunca comia, porque eu tinha que deixar lá no pedágio lá para os meninos, para os maloqueiros que ficavam lá na portaria. E eu lembro que algumas vezes eu não levava a bolacha, porque a minha mãe não dava, não comprava, né? Hoje você não vai levar a bolacha para a escola que eu não vou comprar. Sem dinheiro, não sei o que. Aí eu já ia chorando para a escola, porque eu sabia que eu ia apanhar. E quando eu chegava lá no portão da escola,
os moleques, né? Os maloqueirinhos lá. Cadê a bolacha? Cadê a bolacha? Não tem. Então eu apanhava. Eu apanhei. E eu lembro dessas surras, né? Porque eu não tinha bolacha para pagar o pedágio na escola, mano. Olha que isso. Olha isso. Que absurdo, né? Isso foi só uma das coisas que eu passei na minha infância. Outra vez também, dessa vez em outra escola, só que no mesmo bairro. A minha mãe, eu acho que ela me trocou de escola por causa disso, por causa desses acontecimentos lá, que eu cheguei a comentar com ela, e ela, ai, que absurdo, eu vou te trocar de escola. Aí, na outra escola que ela me colocou, que era um pouco mais perto de casa, mas também era uma escola horrível, essa escola eu já gostava mais, era uma escola mais bonitinha, era um pouco melhor. Só que eu não sei o que aconteceu, cara. Antigamente dava para criança estudar à noite. Eu não lembro muito bem o que é que tinha acontecido que eu fui estudar à noite. E eu era criança, velho. Olha isso, mano. Era isso mesmo, era à tarde e a gente ficava até mais tarde, eu acho que era isso. Eu sei que estava escuro na escola e às vezes uma outra molecada desligava a energia da escola e ia nas salas de aula jogando saquinhos, bexigas, né? Mas só que não era nem bexiga, era saquinhos com urina, mano. Com urina dentro e estourava isso na sala de aula inteira. Mano, isso aconteceu diversas vezes. Eu chegava em casa todo fedendo urina, todo molhado de mijo, que o pessoal jogava na gente, jogava em todo mundo, não era só em mim. Jogava em todo mundo e molhava todo mundo de urina, mano. Era um inferno. Era um inferno. Foram poucas vezes que aconteceu isso na escola, mas eu me lembro muito bem disso também. As coisas boas que eu me lembro é Lan House, né? Eu lembro também que quando a gente foi morar numa cidadezinha um pouquinho menor, né? A gente foi morar no interior de Minas, aí a gente conseguiu um pouco mais de felicidade, só que tinha um demônio que vivia com a gente, né? Um ser humano que nem posso chamar de ser humano, que foi praticamente o tutor de toda a maldade e perversidade que aconteceu, pelo menos 80% das maldades e perversidades que aconteceram na minha vida, entendeu? E só que o que eu vou relatar agora não tem nada a ver com ele, porque quando a gente foi morar nessa cidade, que era pra gente ter um pouco de paz e não tivemos por causa dele, eu ia vender picolé. Um dos momentos que eu gostava, a melhor coisa que eu gostava de fazer era sair de casa, não ficar dentro de casa. Porque dentro de casa eu tinha que conviver com ele e com a minha avó, que eu não sabia que era minha avó, né? Então eu saía, eu ficava o dia inteiro na rua, eu ficava à noite, né? Eu vinha pra casa 1h da manhã, 2h da manhã sujo pra tomar banho, que eu não conseguia ficar em casa, entendeu? Aí eu peguei e fui vender picolé, né? Antigamente a gente podia pegar os carrinhos de picolé, crianças podiam, né? Então eu pegava carrinho de picolé e ia vender picolé no campinho de futebol, nas praças, andava a cidade toda com aquele carrinho de picolé e vendia, conseguia vender bastante, né? E todos os dias eu fazia isso, quase todos os dias, porque tinha dia que eu tava com muita preguiça, então eu queria só brincar mesmo. Aí no finalzinho da tarde, pegava meu dinheirinho, né? Eu conseguia fazer por volta de R$20, que naquele tempo era muito bom, gente, era muito dinheiro, tá? Eu conseguia fazer R$14 o dia inteiro, mano, o dia inteiro trabalhando, fazendo isso. E eu pegava esse dinheirinho, subia, passava no mercado, comprava uma bolacha, alguma coisa para comer, e ia na Lan House, e gastava lá na Lan House. Eu jogava videogame. Jogava o PlayStation e no outro lugar tinha uma Lan House muito boa, Lan House da Dona Neuza, cara, no interior do Pará. A Dona Neuza tinha um Nintendo 64 que era o sonho da gente jogar, e quem jogava no Nintendo 64 era uma sala reservada, é como se fosse uma sala VIP, né? A locadora não, o fliperama lá da Dona Neuza era composta. Era um salão grande e era composto só de Super Nintendos. Super Nintendo na TV de tubo, cadeira de plástico, tudo ali, tudo tranquilo, né?
um pouco desconfortável, mas enfim. Só que quem jogava no Nintendo 64 tinha direito a ficar no meio do salão, num sofá muito confortável, uma TV bem grande, acho que era de 29 polegadas, acho, alguma coisa assim, e jogando Nintendo 64. Então, quando eu passava lá, ficava jogando Super Nintendo, né? Gostava de jogar ali e tal, Top Gear. E eu falei, porra, nossa, mano, eu ainda vou jogar esse Nintendo 64 aí, jogar o Mario, né? Aí eu consegui, né? Sentei lá sentindo um rei, aluguei lá por meia hora, que era caríssimo, e joguei, mas eu não gostei, achei sem graça a jogabilidade e tudo. Meus amigos, é isso aí. Tem 20 minutos já de vídeo? Caramba, meu. Eu olhei agora, tinha 6, cara. É que a gente vai conversando, né? Bom, eu queria falar mais, cara. Eu quero falar mais coisas, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. Eu não quero ficar muito extenso, ficar aumentando muito. Sabe? Eu quero uma coisa assim, mais de 20 a 30 minutos no máximo. E é por esse motivo, meus amigos, que eu não sinto falta da minha infância. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria muito ser adulto. Eu queria muito, muito ser adulto. Eu era criança e ficava, gente, eu quero ser adulto. Porque eu era criança e eu não queria nem viver. Eu não tinha prazer de brincar, quer dizer, eu tinha, claro, obviamente, mas a maior parte do tempo eu não queria ficar, sabe? Eu queria crescer logo, eu queria sair daquela casa, sair daquelas pessoas, sabe? Sair de perto daquelas pessoas, sair daquele lugar, eu queria ter a minha casa, eu queria fazer o que eu queria, o que eu quisesse fazer. Você entendeu, mano? Porque era muito sofrido pra mim, eu sofria muito, eu não tinha amor. Graças a Deus que eu tinha o meu irmão, a gente era muito apegados, né? Então, o meu irmão, cara, ele me ajudou pra caralho. Meu irmão me ajudou muito, a gente era muito grudado, a gente era muito apegado. Hoje a gente não é mais, infelizmente, a gente não é mais muito apegado, ele tem outras ideias, sabe? Eu também tenho, a gente não bate mais as ideias, ele tem um tipo de conversa que eu não gosto, que eu não curto, ele conversa as coisas toscas lá, que ele gosta, eu não gosto, né? Mas é meu irmão, eu amo ele e graças a Deus ele fez parte da minha infância e me ajudou a passar por tanta coisa ruim que nós dois passamos. A gente sofreu muito na infância e eu tenho certeza que ele também não sente falta da infância dele. Apesar... Cadê a música? Aí. Apesar de como eu ser o irmão mais velho, eu ter conseguido proteger ele. Eu consegui proteger ele por eu ser o irmão mais velho. Então, muitas coisas também eu poupava ele, colocava minha cara ali pra bater, né? Tadinho do meu irmão, cara. Foda, velho. A gente não tinha ninguém, sabe? Imagem paterna, pai. E quando os padastros que a minha mãe arrumava pra gente começou a entrar na minha vida, aí eu já era mais grandinho, né? Eu não era mais criança, eu já era adolescente pra começar a formar, então não foi tão sofrido assim, mas a gente sofreu também com padrasto, né? Beijo no coração de todo mundo, like no vídeo, se inscreva no canal, deixa aí sua sugestão de tema, vambora, fui, obrigado.